um bate-papo, João, que eu sempre tenho muito... Eu fico muito feliz com isso, porque veja bem, poderia eu conversar com cada um de vocês de uma maneira individual, 20 minutos, meia hora, e expor a situação da ideia, do que penso, acredito, do fundo do meu coração, que posso ajudar. Mas se pegar meia hora com cada um aqui, dá um dia. Dá um dia inteiro. Então, por que não, né, amigo, a gente se reunir todo mundo numa roda e a gente falar o que poderia falar para cada um durante meia hora, falar para todo mundo ao mesmo tempo, e com isso a gente ganha tempo. Imagina eu vir aqui conversar com vocês, 15, 20 pessoas, levar a ideia, ajudar vocês ajudar as outras pessoas, e amanhã eu fazer isso com outras 20 pessoas. O quanto, João, a gente consegue fazer o bem. Então assim, a gente ganha tempo ajudando as pessoas quando a gente tem a oportunidade, quando alguém abre as portas, quando alguém confia em nós, tamanha, eu diria, responsabilidade, João. Tu me permitir ficar aqui conversando um pouquinho, me alegra muito o coração, e eu tenho certeza, esse nosso bate-papo, se não te ajudar, pode ajudar uma pessoa que você conhece. E galera, eu digo isso porque já ajudei muita, mas muita gente. Eu sempre gosto, pessoal, e se me permite aqui, 2, 3 minutinhos antes de entrar no mérito que eu gostaria de falar, que é a gente, talvez vocês se ajudarem ou ajudarem outras pessoas, um pouquinho aqui da minha história. Eu sou natural lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Estou aqui desde 2007, só que quando eu cheguei aqui, João, em 2007, eu acho que eu não contei para ti ainda. Então, o testemunho vai para o João também. Veja só, pode falar. Um pouco conheço. Perfeito. Poetinho, né? Estudou poetinho, né? Também. Mas olha só, pessoal, o que eu ouço mais? Eu parei de estudar. Eu não tive oportunidade. E eu parei no terceirão e etc, etc. Pessoal, eu cheguei aqui em 2007 com a terceira série do ensino fundamental. Terceira série do ensino fundamental e não sabia bem ler e escrever. Em 2007. Mas eu cheguei aqui com um propósito. Eu vou mudar de vida, custe o que custar, em nome de Jesus, cara. Fiz o ensino fundamental no EJA, fiz o ensino médio no EJA, comecei a fazer a faculdade. Em 2016, sem ter pisado no fórum e nunca dentro de um escritório de advocacia, a gente inaugurou o escritório Moraes de Advocacia. Hoje, em 2024, a gente está com 2 escritórios, um aqui em São João Batista, um ali em Tijucas. Temos mais de 5.000 clientes, 90% dos nossos clientes eles são fora do estado de Santa Catarina, e o ano que vem a gente vai abrir um terceiro escritório lá em Balneário Camboriú. Por que eu digo isso, João? Porque tudo está aqui. Tudo está na nossa cabeça. Se a gente desenha, acredita e quer o extraordinário, meu amigo, a gente consegue. Só tem que ter fé e fazer. Claro, tem outras coisas que podem agregar e nos dar força, né? Que é um bom planejamento, que é a gente ter o cuidado de ter uma agenda no dia. Mas a mensagem, né, nesse primeiro momento que eu quero trazer para vocês é a seguinte. Cara, tá aqui, mano. Tá lá. Tá aonde quer que esteja. Se ter um sentimento de conquistar um objetivo e botar fé naquilo lá, vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta disso. Vencida essa parte, agora vamos para o que interessa. Que é o seguinte. Dinheiro, galera. Estou aqui para falar com vocês sobre dinheiro. Olha só. Se me permite uma perguntinha. Alguém aí já teve algum tipo de acidente? Ou alguém aí conhece alguém que teve... Tu teve um acidente? Alguém conhece alguém que teve algum acidente? Carro, moto, bicicleta? 5.
Cara, perfeito. Cara, se eu também tive alguns acidentes. Cara, se a gente não foi vítima de acidente, provavelmente a gente conhece alguém que teve algum acidente. Às vezes a esposa, às vezes o filho, às vezes o pai, o primo, o irmão. Provavelmente alguém ao longo da vida da gente teve algum tipo de acidente, João, e a gente conhece. E nesse mar de pessoas aqui que tiveram acidentes, nesse mar de pessoas que tiveram acidente, pode estar alguém que pode ter direito a 50 mil, a 100 mil, a 150 mil, independentemente de quando foi o acidente. Olha a loucura, meu. Perfeito. Tu teve um acidente. Teve um acidente. Como eu tive um acidente, entrei com a ação e eu vou ganhar ação. Fé inabalável, vou ganhar ação. Tá ela em trâmite ainda. Sou autor da ação, só não sou advogado. Uma advogada que atua com nós no escritório entrou com a ação para mim. Mas veja só. Teve o acidente. É um possível... Há uma possibilidade aqui de ganhar ação já. Só que nesse mar de pessoas aqui que teve acidente, de carro, de moto, jogando bola, de bicicleta, de trabalho, qualquer acidente, a gente vem para um segundo momento, que daí é os requisitos. E daí aqui é que vem o momento mais importante, galera. Porque a grande maioria das pessoas até sabe, cara, se eu tive um acidente eu posso ter direito a alguma coisa. Ah, mas será que posso? Não posso? Daí vem aqui o conhecimento. E daí o conhecimento é que eu trago aqui fresquinho para ti, meu amigo. O conhecimento é que eu trago fresquinho aqui para vocês ajudar as outras pessoas principalmente, porque às vezes não é a gente que tem direito, às vezes é as outras pessoas. E cara, e Deus ajuda quem ajuda. Cara, se o cara pegar a informação e levar para o outro lado e ajudar alguém, Deus vai devolver para nós. Deus devolve. Cara, Deus gosta que a gente ajude as pessoas. Então vamos para os requisitos. Olha só que interessante. Teve o acidente, então. Quando que pode ter direito a esse benefício? E olha só que legal a gente entender dos requisitos. Tem uma história que vivenciei um tempo atrás, mais precisamente em 2018. Em 2018, o escritório aberto, uma pessoa, um morador de rua, começou a posar na frente do escritório. Chegava lá todo dia, ele estava dormindo. E daí começamos a trocar ideia. Daí, de vez em quando, estava tomando café, chamava o cara para tomar um cafezinho, ele tomava um cafezinho também. E papo vem, papo vai, um dia ele tomou um cafezinho e quando saiu do escritório eu vi que ele estava assim, mancando. Acidente, 50, 100 mil. Volta para cá, vamos tomar mais um café. Vamos trocar uma ideia. Esse cara, pessoal, ele tinha tido um acidente em 2006. Lá em 2006, ele teve um acidente. Trabalhava na 101 quando estava em construção, teve um encurtamento de perna, o INSS cessou o benefício dele, ou seja, ele não recebeu mais nada. Sem receber do INSS, foi demitido. Esposa abandonou, os filhos abandonaram, se tornou morador de rua. E eu perguntei para ele, cara, e nunca ninguém te falou de um tal de auxílio acidente? E ele disse, cara, eu sabia que eu tinha algum direito, porque eu tinha me acidentado. Já tinha mais ou menos uma ideia. Mas nunca corri atrás, cara, foi difícil. Perder família, perder esposa, perder filhos. Cara, é difícil. Aí eu virei morador de rua e estou por aqui. Meu amigo, disse para ele, vamos entrar com a ação para ti. Entramos com a ação. O juiz pediu um comprovante de residência dele. Disse pro juiz, mas o cara mora na frente do escritório, não me interessa, tem que ter. Não existe alguém não ter um endereço. Como não existe? Quantos moradores de rua existem nesse Brasil, cara? Meu Deus do céu! O problema, João, era o comprovante de residência. Pois disse que ele morava lá em casa. E fui lá e registrei em cartório. E entramos com a ação. Pessoal, assim, eu chego a me arrepiar de lembrar, tá? Difícil alguém aqui, de repente, conhecer ele. Eu vou falar até o nome dele. Eu pedi autorização, ele me autorizou, tá? E, de repente, alguns de vocês conhecem ele aqui, o nome dele é Corleones.
ele de vez em quando está aqui por São João. Vira e mexe, ele vai lá no escritório tomar um cafezinho e uma vez por mês ele me liga. A gente ganhou a ação para ele, 55 mil de atrasado, 55 mil de atrasado, e vai ficar recebendo o benefício pro resto da vida dele. A única coisa que eu achei um pouco estranho é que no dia de receber o atrasado ele apareceu com a ex-mulher. Nossa. Era verdade. João apareceu com a ex-mulher. E quiseram brigar a respeito dos honorários ainda. Mas deu tudo certo. Depois de uns... E aqui fica uma reflexão pra gente ter cuidado, né, pessoal? Ele voltou com a ex-mulher para receber o atrasado. Depois de uns 4 meses, ele me ligou. Moraes, adivinha o que aconteceu? A ex-mulher abandonou de novo. Cara forte, né, cara? Algum de vocês aí conhece Corleones? Qual é o nome dele? Corleones. Ele é um moreno. A característica é que ele manca bastante, né? Tem uma lesão, tem um encurtamento de 3,5 cm. Mas de vez em quando ele tá aqui por São João. Cara, gente boníssima. Cansei de atender cliente que ele indicou e que ele indica ainda. Virou da família, uma história muito bonita e que gosto de contar. Mas por que eu conto essa história? Para dizer o seguinte, às vezes a pessoa está na frente da gente, passando por uma necessidade tremenda, mas tremenda, João. E pela ausência do conhecimento da gente... Satisfação. Prazer é meu. Moraes, obrigado, tá? Prazer é meu. Então, assim, às vezes, a ausência do conhecimento dessa pessoa, a ausência do conhecimento da gente, inviabiliza que a pessoa ela saia da situação que ela está. Então, veja bem. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui uma galera que foi vítima de acidente. Todo mundo que teve algum tipo de acidente pode ter direito a um benefício todo mês e recebeu atrasado desde a época do acidente. Via de regra, 50 mil, 100 mil. Então, se tu conhece alguém que teve algum tipo de acidente, ou tu foi vítima de algum acidente, eu sempre digo, vamos ficar esperto que grana, dinheiro. E dinheiro não faz mal para ninguém. Pode ficar à vontade. Nesse acidente, a pessoa tem que ter sofrido algum tipo de lesão para ter esse direito ou não? Perfeita a tua pergunta. Perfeita a tua pergunta. Vai na sequência. Já vou responder ela, olha só. Então veja só. O detalhe é ter tido algum tipo de acidente. Agora a gente vai para o segundo momento, que é o seguinte, João. Não basta a gente ter tido um acidente. A gente tem que ter ficado em decorrência desse acidente com 2 características. A primeira, tem que ter tido uma sequela que prejudique para trabalhar, o primeiro requisito, e na época do acidente tem que ter ficado encostado pelo INSS. Então a gente pega toda a galera que se acidentou, né? Então aqui temos um monte de gente que se acidentou. E quando vai despertar e vai afunilar, né? A gente pega aqui, vamos imaginar um funil, né? Aqui, um monte de gente se acidentou. Tudo quanto é tipo de acidente. Daí a gente vem para o meio do funil aqui, que é onde? A situação em que a pessoa, João, tenha 2 requisitos no mínimo. O primeiro, ter ficado com uma sequela. Cara, quem fica com uma sequela, tem uma fratura exposta? Quem tem um acidente, tem uma fratura exposta? Quem tem um acidente que nem eu, levei um choque elétrico, tive um deslocamento no ombro. O cara teve uma lera, uma DORT que operou o pulso. Cara, não fica mais o mesmo, João. Então, a sequela, todo mundo que teve acidente, provavelmente vai ter, né? Teve o acidente, dificilmente vai ficar 100%. E o segundo é ter, na época do acidente, a pessoa ter ficado encostado pelo INSS. Eu lembro de uma história de um pastor que foi lá no escritório. Eu posso até falar o nome dele também. Vou falar o nome de todo mundo, não tem mais sigilo mais. Mas eu pedi autorização, ele me autorizou. Lá na entrada do Cracker, lá tem uma igreja à direita. Entrou no Cracker, ele tem uma igreja à esquerda, melhor dizendo, não à direita. Jonas é o nome dele. Cara, incrível, um gentleman.
O pastor Jonas, ele chegou lá no escritório para resolver uma questão civil. E em 1993, ele teve um acidente. Ficou encostado até 1995. E começou a trabalhar como PCD. De 95, 96 até o ano que eu conheci ele, ali em 2019, que ele foi procurar ajuda, ele trabalhava de PCD. PCD é portador... Obrigado. E ele chegou lá no escritório com um encurtamento de 6 centímetros. Desde 96, ele nunca ouviu falar sobre auxílio acidente. E eu falei para ele, cara, eu vou entrar com a atuação e a gente vai ganhar. Já vai fazendo conta aí para gastar o dinheiro. Dele, não. Eu tive que convencer com muito esforço o cara que ele tinha direito. Ele disse, não, mas isso não existe, Moraes. Como que ninguém desde 96 falou para mim disso? Como? Pois entramos com a ação sem conto de atrasado. Daí na época eu disse para ele, cara, então vamos fazer o seguinte. Eu te dou uma grana aqui pra gente entrar com a ação e depois a gente faz meio a meio. Ele, não, capaz, mano. Grana nada, né? Vamos entrar no meio a meio. Entramos no meio a meio. Veio a grana. Vamos fazer um meio a meio. Mas, ó, galera, olha só. O benefício é muito massa. Só tem que ter essas duas coisas, né? O primeiro, ter ficado encostado pelo INSS, daí tu fecha o olho e lembra, cara, eu fiquei encostado pelo INSS quando eu tive acidente, eu conheço alguém que teve um acidente e ficou encostado pelo INSS, e botar no coração da gente esse discurso, João. Deus ajuda quem ajuda, meu amigo. A gente divide o nosso conhecimento para somar com o que a gente ganha. Eu tive acidente, só que nunca fui encostado. Na época, trabalhava de carteira assinada? Não, era meio. Era meio. Pagava meio. Daí vamos lá no final do nosso diálogo, daí eu vou abordar esse assunto. Perfeito. Tranquilo? Massa, né? Show. Beleza, agora vamos... Então, só 2 requisitos. Ter ficado encostado pelo INSS e ter ficado com uma sequela. Agora, a gente vai aqui pro fundo do funil, né? Aqui pro fundo, né? A gente começou ali, todo mundo que teve acidente, ter ficado encostado pelo INSS, ter tido uma sequela. E agora aqui nem tudo é só bônus, né? Tem umas coisinhas que às vezes vêm para atrapalhar um pouquinho, né? Não é, nem tudo é só alegria, né? Tudo tem a situação de um ônus, né? Que é alguma coisa que às vezes vai criar ali uma certa dificuldade. Mas isso é tudo. E no benefício que eu estou relatando, também tem isso. O nome do benefício, galera. Não falei ainda. De uma maneira proposital, o nome dele é auxílio acidente. Que diferente da aposentadoria por invalidez, que a incapacidade é total e definitiva e não pode trabalhar, diferente do auxílio doença, que a incapacidade ela é total e temporária, ou seja, na aposentadoria por invalidez nunca mais trabalha. No auxílio doença, João, a gente quebra a perna, fica 6 meses afastado e volta a trabalhar. A incapacidade ela é total, mas ela é por um tempo, né? Ela não é definitiva que nem na aposentadoria por invalidez. Diferente desses 2 benefícios aqui, ó, a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença, o auxílio acidente, a incapacidade aqui ela não é total, ela é parcial, ou seja, a pessoa ela pode trabalhar, só que ela ficou com uma sequela. Daí por isso que temos a aposentadoria por invalidez, não pode trabalhar, o auxílio doença não pode trabalhar por um tempo, e o auxílio acidente, que a incapacidade ela é parcial e definitiva. A pessoa pode trabalhar, é parcial a incapacidade. Logo, se ela pode trabalhar, ela vai receber o auxílio acidente, desde que ela tenha ficado com uma sequela que a prejudique. E isso, pode falar. Vou usar o exemplo do meu pai. Meu pai trabalhava de carteira assinada e ele se acidentou, entrou com o auxílio DPVAT, está até hoje esperando esse auxílio e não teve resposta ainda, não teve
saiu o dinheiro aí. Faz Ele um... ficou com uma sequela, o movimento do braço, ele... Sim, isso. Cara, esse é o clássico autor que ele pegou o DPVAT que paga isso aqui, mas não falaram para ele do benefício que dá muita grana, que não é o DPVAT, é o auxílio acidente, que é esse que eu tô falando. Daí depois o João que faz a ponte, né, João? Vamos ganhar um dinheiro junto, né? Vamos ajudar o teu pai, vamos ajudar mais pessoas. Daí veja só, então perfeito. Aqui no final, a gente tem 3 detalhes, que é o seguinte, tem uma galera que não vai ter direito, que é quem? 3 pessoas, que é, se na época do acidente era MEI, se na época do acidente era autônomo, e se na época do acidente era facultativo, daí não tem direito ao auxílio acidente. Facultativo é o padre, é o estudante, é aquela pessoa que ela trabalha, mas ela não tem remuneração, mas mesmo assim ela quer pagar o INSS. O padre normalmente é... Exatamente, isso. Isso. Exatamente. O autônomo, perfeito, o MEI, daí já não tem o direito. Mas daí eu chamo a atenção para um detalhe, olha só que interessante. É bem comum a gente ver muito vídeo no TikTok, no YouTube e outros canais, as pessoas dizendo assim, quem é MEI, quem é autônomo, quem é facultativo não tem direito ao auxílio acidente. Eu chamo a atenção aqui para um detalhe, veja só. Se lá na época do acidente era MEI, se lá na época do acidente era autônomo, se lá na época do acidente era facultativo, não vai ter direito. Mas se na época não eram desses 3 e ficou encostado pelo INSS e hoje é MEI, hoje é facultativo e hoje é autônomo, daí tem direito. Porque o que interessa era o que a pessoa era na época do acidente. Tranquilo? Deu pra entender, João? Beleza, show de bola. Galera, pode falar. Eu estava na empresa a última vez que eu machuquei o pé. Aham. 30 dias encostado. E eu não dei entrada no INSS. Temos que dar entrada. Eu não dei entrada, eu tenho esse Sim, papel, só tenho isso. Brusque. Sim. Lá para dar entrada, nunca Sim. fui. Mas nem marcou perícia, nada no INSS? Nada. E a sequela é grave? Não, porque só 30 dias, né? O detalhe, galera, é que a gente tem que ter ficado encostado. É um dos requisitos, ter passado pelo INSS, além de ter tido o acidente. Sim. Sim. Compreendo. Galera, veja só. Então, assim, quero aqui deixar registrado, tá? Pessoal, meu agradecimento por cada um de vocês ter nos permitido a situação desse espaço. Sabemos que estamos no momento de final do ano, sabemos o quanto é algo que depende de concentração, de pensamento e fé estarmos aqui. Então, obrigado de coração por cada um de vocês que me permitiu estar aqui falando um pouquinho desse benefício que a gente tem ajudado um número indeterminado de pessoas em todo o Brasil. E eu disse para a galera no escritório, a gente está ajudando muita gente no Brasil, mas a gente tem que ajudar os nossos. Tem gente aqui do nosso ladinho que não sabe, João. Para que tá lá em São Paulo, Maranhão? Podemos estar lá também, mas vamos estar aqui, do lado das pessoas que estão do nosso ladinho. Pode falar, né? Eu sou pensionista por invalidez. Né? Aham. Cadê minha perna? Tem um monte de problema. Perfeito. Eu tenho como acelerar o meu processo para aposentadoria? Pode, mas eu não recomendo. Por quê? Em time que está ganhando não se mexe. Porque às vezes a gente quer acelerar, o INSS chama uma perícia e daí perdemos tudo. Então, sugeriria... Eu vou receber um salário, né? Aham. Tu recebe o auxílio acidente atualmente? Eu Sim. pensionista, até me aposentar, não faço a perícia mais nada. Por invalidez. Sim, por invalidez. É que daí quem recebe invalidez não pode receber auxílio acidente, só pode receber um. Tranquilo? Qual é mais lucrativo? Como? Qual é mais lucrativo? A pensão ou A pensão. A pensão, porque o auxílio acidente ele é 50% da remuneração e a aposentadoria dela é um salário mínimo ou mais. 50% da remuneração
registrado ou de agora, do salário agora? De quando trabalhar. Exatamente, isso aí. Perfeito, boa pergunta. Pode falar. Vou fazer. Aí, ó. Cara, tem uma história muito legal de uma bancária. Bancária ganhava, na época, 5 mil por mês. Perdeu a pontinha do dedo, foi no escritório pra gente bater um papo, para entrar com uma ação trabalhista até contra o banco, e deu disse, e esse dedo aí, guria? Perdeu ponta da unha aqui, nem era a unha inteira, mas dava pra ver, né? A gente falava, cara, vamos conseguir um benefício pra ti? Metade do que tu ganha, 2.500 até tu se aposentar. E ela disse assim, cara, será? Tá até hoje recebendo. Menina, às vezes eu converso com ela e falo, doutor, eu ter ganhado aquele benefício, eu nem sei se é bom, porque às vezes dá vontade de nem trabalhar mais. Cara, se tu ficou encostado na época e não recebe, tu vai... Ah, tu recebe? Não? Então vamos receber pra ti. Cara, é que nem a situação do Jonas, o pastor Jonas. É, cara... Vamos comemorar! Brincadeira. Cara, mas é... O meu eu cortei, só que era autônomo, né? Eu cortei. É, daí Tem. não dá. Ficou encostado pelo INSS? Também, daí. Então, só uma dúvida. Pode ficar à vontade, querido. Aproveitando a oportunidade. Tranquilo. No ano passado, eu estava trabalhando no programa Mais Médicos, eu sou médico, e contribuí no INSS, pro INSS naquele valor máximo de Perfeito. 1.600 e poucos reais, Aham. por um período de 7 meses. O tempo é a partir de quando o tempo que eu tenho direito a pedir, por exemplo, agora eu estou internado aqui, e consegui um laudo do psiquiatra, que eu tenho problema, né, para estudar nessa internação. É a partir do início do pagamento ou do último mês que eu trabalhei que conta o período de 12 meses para eu solicitar o auxílio doença? Perfeito. Uma pergunta perfeita. A partir do 6º mês que tu pagou, tu já marca a perícia. Parou de pagar, tu tem mais 6 meses para marcar a perícia. Se não marcou a perícia 6 meses depois que tu parou de pagar, não tem problema. Marca da mesma maneira. Porque o que vai valer vai ser o início da tua incapacidade, que foi quando tu se internou. Daí, quando tu se internou para ter direito ao benefício, tem que ser entre o momento que tu pagou a última parcela e o momento da perícia. Conseguiu me fazer entender? Então, esse período tem que ser menor que 12 meses. Pode ser, é que veja, é uma matéria um pouco mais complexa que a gente chama de período de graça e carência, né? Mas veja bem, pagou 6 meses, show de bola, tu já vai ter direito a benefício. Quando tu parou de pagar, nos próximos 6 meses tu tem que marcar a perícia para ter direito. Tu não marcou a perícia nesses 6 meses, não tem problema, porque daí vai vir uma exceção. Se tu marcar a perícia depois, o perito do INSS ele tem que dizer que o início da tua incapacidade foi entre o momento que tu parou de contribuir até no máximo 6 meses. Pegou? Entendi. Show de bola, E perfeito. o valor vai ser referente ao valor que eu contribuí. Boa pergunta também. Daí o valor daí é uma média aritmética das últimas 12 contribuições. Daí o INSS ele faz 2 cálculos. Ele faz uma média aritmética de todo o período de contribuição da tua vida e faz uma outra média aritmética dos últimos 12 meses. A média que der o valor menor vai ser a que vai ser pago para ti. Ah, então, fui lá em Nárnia agora, né? mas assim, tá respondido, né? Show de bola. É uma matéria bem técnica essa. Ou até 2, pô, fica à vontade. Aproveitando o gancho desse filme, qual que é o tempo de carência que tem a pessoa ter trabalhado para daí ter sido mandado embora e entrar com auxílio doença? Quanto tempo de contribuição tem que ter? Perfeito. Daí tem alguns. Por exemplo, olha só que interessante. A pessoa, ela nunca pagou o INSS. Nunca na vida. Se ela nunca pagou na vida, ela tem que pagar no mínimo 12 parcelas. Tranquilo? Agora ela já pagava. Ela já pagava. E daí agora ela voltou a pagar. Daí ela tem que pagar só 6. 6 o mínimo. Exatamente.
Tranquilo? Agora, Eu entrei com auxílio doença, eu não tenho 6 meses de contribuição. O máximo que eu tenho é 4, só que se juntar tudo, com um tempo de intervalo, até acho que daria. mas olha só, agora eu vou te dar aquela braba, aquela informação ali de valor, né? Que é no seguinte sentido. Olha só que interessante. Também é uma matéria bem técnica, mas pega o feeling, veja só. O que vale para ganhar benefício? É o início da incapacidade. Então, veja só o seguinte, pega o exemplo. Em 2023, tu trabalhava de carteira assinada. Depois que tu parar de trabalhar, tu fica um período ali que tu pode ficar sem contribuir, tem direito, né? Lembra? Que é o período de graça? Beleza. Então, o período ele pode ser de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Ele pode ser de até 3 anos. Que é o período de graça, ele pode ser até de 3 anos. Então, olha só que interessante. Parei de trabalhar. Fui demitido da empresa. Eu posso ficar, a depender do caso, 3 anos sem trabalhar. 3 anos sem trabalhar. E se ficar doente ou ter um acidente, ter direito a benefício do INSS. Então, vamos fechar o olho e pensar o seguinte, cara, mas há 3 anos atrás eu trabalhei de carteira assinada. Então, tu pode ter direito a benefício. Só temos que analisar ali com um pouco mais de detalhes. Mas a informação bacana que eu te passo com respeito ao período de graça é, tu pode ficar até 3 anos, até ser demitido e ainda ter direito a benefício se não poder trabalhar ou ter um acidente ou ficar doente. Nesse caso do INSS nega, eles justificam essa causa que não tem o tempo suficiente de contribuição. Sim. Isso também. Mas a pegada que eu quero chegar foi a pegada que eu falava ali pro doutor, que é no seguinte sentido, ó. O que importa é a data do início da tua incapacidade. Então, ó, pega o exemplo. Lá em 2023, em janeiro, tu parou de trabalhar. Então, tu poderia ficar até dezembro, sem pagar nada, e se tu ficasse doente ou tivesse um acidente, tu teria direito, né? Beleza, então, ó, janeiro, olha só um exemplo, se me permite contribuir aí, daí eu já vou pro final aí para não tirar muito tempo da galera, se alguém tiver alguma dúvida individual, daí eu fico aqui à disposição, sem problema nenhum para ajudar. Mas essa informação é legal, essa pergunta que tu fez é muito bacana. Olha só, pega um exemplo, galera, porque isso é muito comum. Janeiro foi demitido de 2023. Podia pedir benefício no INSS até dezembro. A pessoa não pediu. Chegou dezembro de 2023, ela não pediu nada no INSS. Chegou janeiro de 2024. Então ela tem que voltar a pagar, né? E ponto. Daí em junho de 2024, João, a pessoa marca uma perícia no INSS. O que vai importar para ela ter direito ao benefício é o início da incapacidade. Então, se o início da incapacidade é em dezembro de 2023 ou antes, ela vai ter direito ao benefício. Pegou? Cara, isso é difícil de entender. Se tu pegou, tu é um monstro. Uhum. Porque essa matéria é difícil. Isso aí. Perfeito. Com certeza. Mas com certeza. Mas digo sem medo de errar que sim. Galera, muito obrigada. João, assim, ó, meu coração se alegra demais, tá? Eu sempre digo pro pessoal que trabalha com a gente, cara, se tu conseguir falar com 5, com 6 pessoas e conseguir transmitir a ideia que tu transmitiria para uma pessoa só no mesmo tempo, tu ganha vida. O nosso bem mais precioso é o nosso tempo. O nosso tempo é a única coisa que o valor é impossível de mensurar, mano, porque ele não volta, cara. O tempo ele não volta. Então, se a gente conseguir fazer ao mesmo tempo o bem e dar informação para mais pessoas do que 1, 2, 3, a gente está ganhando tempo, João. Então, de coração, muito obrigado pelo tempo de vocês disponibilizado aqui para mim. Eu fico lisonjeado, meu coração ferve de alegria, tá, pessoal? E eu encerro as minhas palavras com algo que eu acredito muito, que é: faça o bem. Porque Deus gosta de quem faz o bem para as outras pessoas. Quem faz o bem lhe é devolvido sempre. Sempre. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado mesmo, de coração.
Obrigado. Valeu.